Você vai fazer um levantamento de inventário florestal, mas na hora de medir a altura das árvores você está perdido sobre qual que é o melhor método, ou você já tem um método que é da sua preferência, mas lá na hora de aplicar na prática você não conseguiu utilizar esse método. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar 7 maneiras diferentes de você medir a altura das árvores e que você pode aplicar na prática. Vamos lá. Fala pessoal, eu sou o Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Tá? E nesse vídeo eu quero te explicar aqui diferentes maneiras de como que você pode fazer aí a medição de altura no seu inventário florestal, no seu levantamento de campo, tá bom? Eu aqui faço consultorias, faço inventários florestais, desenvolvo vários projetos, né? A gente tem lá, quando a gente faz o levantamento de campo, quando a gente tem que coletar informações sobre as espécies arbóreas, tem lá não somente a altura total, né, que muitas vezes é o mais utilizado, mais aplicado, mas existem vários tipos de altura que podem ser medidas aí numa floresta, né? Altura total, altura comercial, altura de fuste, altura de copa e assim por diante, tá? Cada uma dessas é importante, né? E aí quando você tem que fazer o levantamento de campo, você tem que coletar todas essas informações, árvore por árvore, né? E aí muitas vezes, olha só, esses dias atrás aconteceu comigo que eu estava fazendo um levantamento de campo, né? E aí o aparelho que eu estava usando, o hemipsômetro, eu esqueci de levar uma pilha reserva. Eu que falo aqui nos meus checklists aí de campo, tem lá a pilha do equipamento como uma pilha reserva, como um dos itens do checklist. Mas nesse caso, como era um tipo de pilha bem específica, não era uma pilha comum, a pilha estava com defeito e aí acabou que eu não pude utilizar o aparelho. E aí eu consegui, né, fazer o levantamento das alturas de outra maneira. Foi satisfatório, atendeu ali a necessidade, mas eu fiquei ali com essa intenção de fazer um vídeo com esse tema específico, né, de como que você pode fazer a medição de altura de diversas maneiras, né? Por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês. E por que que isso é muito importante, tá? Porque a gente precisa entender que a altura ela é um parâmetro, ela é um dado fundamental, por exemplo, para você fazer o cálculo de volume das árvores. Quando você faz lá o levantamento de campo, na maioria das vezes você tem que determinar ali o volume que está disponível de material lenhoso naquela floresta, seja uma floresta nativa, seja uma floresta plantada, né? E aí você precisa dessa informação da altura. Então, se você não coletar a informação da altura, o que vai acontecer é que muitas vezes você vai gerar uma estimativa da estimativa, né? Porque em muitos casos, mesmo a gente coletando a informação da altura, a altura ela tem ali uma certa margem de erro que é aceitável, né? A circunferência, o diâmetro, ele é mais preciso, porque você toma ali a medida com determinados equipamentos ali numa altura que você consiga. Já a altura da árvore, você faz essa medida utilizando os equipamentos que ele tem ali alguma margem de erro, então vai gerar ali uma certa estimativa. Aí a gente acrescenta isso o fato de que muitas vezes o levantamento ele é por amostra, então você vai estar fazendo ali um processo de amostragem que também tem uma margem de erro. Então tudo isso, né, é normal. Mas se você não coletar a altura, você fica com essa questão aí do cálculo de volume prejudicado. Ou se você, mesmo assim, se você conseguir calcular o volume da árvore sem a informação da altura, vai ficar com uma margem de erro maior ainda, tá? Então é muito importante você saber como que faz esse cálculo de altura e quais as formas de se calcular isso, que é o que eu vou explicar aqui, né? Para que você não seja pego de surpresa, para que você, por exemplo, nesse caso que aconteceu comigo, né? Eu estava lá no campo, né? Eu estava lá precisando ali na hora fazer aquele levantamento e eu consegui dar um jeito, né? Eu consegui utilizar um outro método para se calcular a altura. Mas pode ser que no seu caso, né, você esteja pego desprevenido e aí como que você vai fazer, né? Por isso que é muito importante você saber disso também. Sem falar que você conseguindo calcular corretamente a altura, da forma como for, você vai dar mais precisão ao seu trabalho, o seu trabalho vai ficar muito mais confiável, mais preciso, mais assertivo, né? Você vai ter mais autoridade na hora de você apresentar os seus dados e relatórios. Se por acaso alguém questionar ou se alguém tiver alguma dúvida, você vai conseguir explicar corretamente
para a pessoa, seja o cliente, seja o analista do órgão de meio ambiente, né? Então tudo isso vai trazer para você mais autoridade, né? E também você vai sem problema nenhum, você vai conseguir fazer os cálculos aí das diferentes tipos de altura, os diferentes tipos de volume, tá? E tudo isso vai fazer com que você tenha, né, mais autoridade, mais competência e seja um profissional florestal de sucesso, né? Que é o que eu acredito que o que vocês desejam no final das contas é ter sucesso no seu trabalho, seja na aprovação do projeto, seja na análise do projeto, seja na hora de conseguir um cliente, seja na hora de conseguir uma oportunidade de emprego, uma prestação de serviço, seja lá onde for, né? Tudo isso vai facilitar, tudo isso vai proporcionar com que você tenha sucesso aí na sua jornada profissional. Bom, então vamos lá. Eu vou te explicar agora, né, 7 métodos para você fazer aí a medição de altura nas árvores, tá? Mas primeiro eu vou te pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações, tá? Porque tudo isso é muito importante, muito bacana, para que você não fique de fora desses conteúdos que eu estou aqui postando todos os dias para você, tá bom? Quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho aí para você ser notificado, né? Cada vez que eu postar algum vídeo, você vai receber aí uma notificação, né? E aí você vai ter a opção de querer assistir esse vídeo, esse conteúdo ou não, se ele não for do seu interesse. Mas de qualquer forma é muito bom, é muito importante que você esteja aqui inscrito no canal para que você não fique de fora, tá bom? É importante também que você compartilhe, que você curta o vídeo, porque quando você faz tudo isso, né, o YouTube, a rede social, ele entende que esse assunto é do seu interesse, e aí sempre que eu postar você vai ser notificado, você vai receber esses conteúdos aí no seu feed, e tudo isso é muito bom para que você não fique de fora, para que você esteja sempre aí por dentro das novidades, do que você tem que fazer, do que você não tem, e que você seja aí um profissional florestal de sucesso. Então vamos lá, método número 1, tá? A primeira forma que eu vou colocar aqui de você fazer a medição de altura das árvores é por estimativa visual, né? Ou seja, é um método, né, de você chegar lá no campo e você simplesmente olhar para cima e fazer uma estimativa ali de qual que é a altura da árvore, né? Não deixa de ser um método, é uma forma de você fazer isso, tá? E aí, são as vantagens e desvantagens desse método, dessa forma, né? A vantagem é que é barato, aliás, não vou nem dizer que é barato, é gratuito, né? Você não paga nada só para olhar para o alto e fazer aí a medição de altura, né? Então, dependendo da situação, pode ser que você não esteja com nenhum aparelho, ou seu aparelho está com defeito, né? Ou tem alguma situação em que você não consegue saber exatamente ali a distância da árvore, né? Então tudo isso, né, vai ser ali um impeditivo para você fazer ali a medição de altura com aparelhos, mas você pode utilizar essa forma de se fazer aí a medição, o cálculo da árvore, né, da altura da árvore, tá? E aí, como eu disse, tem a vantagem de ser gratuito, isso é escalável, né, aplicável em qualquer situação. Então você não vai ficar, se você utilizar esse método, você não vai ficar restrito, né, a situações específicas, né, porque basta você, se você tiver aí com a sua vista, com o seu olhômetro bem calibrado, você pode aplicar isso em qualquer situação. Então é gratuito e é também escalável, você pode utilizar aí em florestas nativas, plantadas, enfim, tá? Desvantagens desse método de você fazer dessa forma é que existe aí uma margem de erro que muitas vezes é muito grande, tá? Então é importante que, se você faz a medição de altura por estimativa visual, é preciso que você esteja aí com o seu olhômetro, por assim dizer, bem calibrado, tá? Porque mesmo se você já tiver craque na medição de altura somente por estimativa visual, ainda assim vai ter aí uma margem de erro, tá? E aí essa desvantagem está relacionada com essa margem de erro, porque muitas vezes o profissional, eu já vi, né, profissionais no campo que eles simplesmente, né, fazem ali uma estimativa visual, tá? Só que ele está acostumado a fazer essa medição de altura por estimativa visual a sempre uma distância fixa da árvore. Então ele vai estar ali uma distância que ele consegue mais ou menos determinar uma distância específica. Com base naquela distância, ele olha para cima e vê ali qual que é a altura da árvore. Só que aí, quando ele chega num outro local em que ele não consegue ficar naquela distância pré-determinada,
ele vai fazer uma nova estimativa, só que aí aquilo vai como que confundir a visualização, né? Vai confundir a visada ali de quem estiver fazendo essa medição, né? E isso aí pode aumentar aí a margem de erro, tá? Ou então ele está acostumado, por exemplo, a fazer essa medição por estimativa visual em um tipo de floresta, por exemplo, em florestas nativas, aliás, em florestas plantadas, em que ele é mais fácil ficar ali uma distância fixa, com aquela espécie ele já tem ali um bom conhecimento daquela espécie, daquele plantio, então a pessoa já consegue ele fazer uma visada para medir a altura, mas quando ele chega em uma outra situação, a pessoa está com o olhômetro calibrado naquele tipo de situação anterior, e aí quando chega a nova situação ele não sabe ou vai ter uma margem de erro muito grande, tá? Então, o primeiro método, a primeira forma é por estimativa visual, né? Tem essas vantagens, mas também tem as desvantagens aqui que eu acabei de citar. Procure verificar aí se isso é aplicável ou não para o seu caso. O método número 2 para se fazer aqui a medição de altura da árvore é você utilizar, por exemplo, o que a gente chama de uma régua ou uma vara graduada, tá? E o que é isso? É você utilizar ali uma vara, né? uma régua grande, e aí ao longo dessa vara, por exemplo, uma vara de bambu, né, que é leve, é fácil de transportar. Então, a cada tantos centímetros, por exemplo, a cada 50 centímetros nessa vara, nessa régua, você faz ali uma marcação e aí você vai saber qual que é a altura dessa vara até a altura máxima dela, né? E aí você leva essa vara para o campo e você coloca do lado da árvore, e aí você ou a pessoa que estiver olhando ali, ele vai verificar, né? Aquela árvore ela chega até que ponto da vara. E aí você vai... É uma forma de se fazer uma estimativa visual, só que com um parâmetro de comparação ali bem mais fácil e mais plausível para diminuir a margem de erro, tá? E aí qual que é a vantagem desse método? É que é uma forma de estimativa visual, só que é mais precisa, é mais confiável, né? Uma coisa é você fazer uma estimativa visual só com base no seu olhômetro. Outra coisa é você fazer uma estimativa visual, mas com base ali em um item que você pode levar para o campo, que vai te dar ali um parâmetro de comparação mais preciso, né? Eu falei aqui no exemplo de uma vara graduada a cada 50 centímetros com a marcação, mas pode ser a cada 10 centímetros e aí a cada 50 centímetros tem uma marcação diferenciada, e aí você vai conseguir visualizar as diferentes escalas, né? Ou seja, é uma forma de se fazer a medição em que te dá mais precisão aí, né? Pode ser muito bem aplicado, por exemplo, em plantios florestais que estão recém-plantados, plantios mais jovens, tá? Porque aí você não precisa levar uma vara tão grande assim. Se for um plantio jovem, teoricamente as mudas vão estar pequenas ou as árvores vão estar pequenas, então você consegue carregar isso para o campo mais facilmente, né? E aí você só coloca ali do lado da árvore e faz a medição de altura, né? E aí nessa forma também como que é replicável, é escalável, você consegue transportar, e dependendo da situação, você consegue transportar isso no campo, tá? Mas a desvantagem desse método é que nem em todas as situações você consegue levar uma vara de bambu para o campo, né? Uma vara graduada, seja ela qual for, para o campo, tá? Então, por exemplo, imagina uma floresta nativa em que talvez você tenha que fazer um grande deslocamento, ou até mesmo se for uma floresta plantada, você tiver que fazer um deslocamento maior, às vezes fica complicado se você tiver que ir fazer o deslocamento a pé, nenhuma forma de transportar os equipamentos, fica complicado você conseguir carregar um equipamento grande como esse, né, para o campo, né? Talvez, se for, por exemplo, um plantio jovem, pode ser que até mesmo uma trena dessas que é retraível, né? Retrátil, né? Acho que eu falei retraível, não sei nem se existe a palavra. Uma trena retrátil pode ser que seja aplicável num plantio de mudas, que você vai fazer ali a medição ali da altura da muda. Mas, dependendo da situação, pode ser que seja uma desvantagem você ter que carregar um equipamento tão grande como esse, tá? Como uma vara graduada. Mas, né, pode ser que seja aplicável para o seu caso, né? Eu mesmo já teve situações aqui em que era um plantio jovem,
o deslocamento era pouco entre uma parcela e outra, não era tanta coisa assim que a gente tinha que fazer. Então foi perfeitamente possível, a gente não precisou de nenhum equipamento rebuscado, né, para fazer ali a medição de altura. A gente utilizou uma vara graduada, né. E aí também, né, antes que eu me esqueça, uma outra vantagem desse método é que é barato e é fácil de se fazer, né. Uma vara de bambu ou até mesmo um galho de uma árvore ali, de uma rebrotação ou uma árvore que você possa derrubar, você pode muito bem lá no campo derrubar aquela árvore e fazer a marcação ali naquela vara, naquele pedaço de madeira, a cada tantos centímetros, a cada meio 50 centímetros, 1 metro, enfim. Você pode fazer isso ali no campo na hora, sem gastar nada, ou se você tiver que comprar algum tipo de material, vai ser bem pouco. Então essa também é uma vantagem aí da vara graduada, tá? Então procure verificar se no seu caso isso é aplicável. O terceiro método aqui para você fazer a medição da altura das árvores é você utilizar aparelhos, tá? Hipsômetro ou clinômetro, aparelhos que utilizem aí como base o princípio de medição geométrico, né, digamos assim, para medir a altura da árvore. E o que é esse princípio, só para a gente entender? É que quando você tem a informação da distância da pessoa que está fazendo a medição de altura, né? Imagina que eu vou fazer a medição de altura da árvore. Então, se eu souber a distância minha até a árvore e também se eu souber o ângulo de inclinação da minha visão até a altura total da árvore, com isso vai formar aí um triângulo retângulo, e aí nesse triângulo retângulo eu consigo calcular de forma mais precisa a altura total da árvore, tá? E aí, partindo disso, existem aparelhos no mercado que fazem esse cálculo, que fazem essa medição da altura, tá? Como, por exemplo, os aparelhos, eu tenho até um aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um hipsômetro, é um hipsômetro meu, né, um hipsômetro a laser, e é um aparelho que ele automaticamente, quando eu vou com ele no campo, ele consegue medir a distância, como ele é a laser, né, ele consegue medir a distância minha até a árvore e também consegue medir o ângulo de inclinação, né. Então o hipsômetro tem esse aqui que eu acabei de mostrar, mas tem outros modelos de hipsômetro no mercado, tá? E o hipsômetro ele faz esse cálculo, né? Com base ali na distância, no ângulo de inclinação, ele te fornece a altura da árvore. Tem também o clinômetro. O clinômetro ele é um aparelho que ele mede só o ângulo de inclinação. Então você anota lá na ficha de campo o ângulo de inclinação e aí você precisa anotar de forma separada também a distância sua até a árvore e você faz o cálculo da altura da árvore, tá? E aí qual que é a vantagem desses aparelhos? A vantagem é que como são aparelhos que eles foram feitos aí, digamos assim, para essa finalidade específica, então ele te dá a informação mais precisa da altura da árvore. Também são aparelhos pequenos, por exemplo, eu mostrei esse hipsômetro aqui, né? Ele tem esse tamanho aqui e tal. Tem alguns aparelhos que são até menores, né, de outras marcas, eles são menores, mais fáceis de carregar, por exemplo, aqui no bolso da camisa, no bolso da calça, né, enfim, ele é um aparelho leve, fácil de carregar, normalmente funcionam a pilhas, né, então também não é nada muito complicado de você carregar no campo, né, então ele tem essa vantagem de ser fácil de transportar e também já é próprio para essa finalidade. A desvantagem desse tipo de método, desses aparelhos, é que aí muitas vezes ele é caro, né? Dependendo daí dos seus recursos, ele é um pouco mais caro, tá? Então outra desvantagem é que você talvez quando você adquire esse equipamento, é importante você treinar um pouco para você saber exatamente como que você usa, porque cada aparelho ele tem ali a sua especificação, como que você insere as informações, como que você calcula depois, tá? Então, dependendo aí do grau de instrução de quem for usar, muitas vezes o próprio operador de campo ele vai ter dificuldade, né? Então é importante que a pessoa que vai utilizar esses aparelhos tenha ali um pouco de conhecimento sobre como que o aparelho funciona, como que é feito o cálculo posteriormente, tá? Mas é um método muito bacana, né? Tanto é que eu tenho aqui o meu hipsômetro que eu levo ele para o campo, tá bom? Porque ele é bem prático, ele é próprio para essa finalidade. E uma vez que eu estou com ele lá no campo, ele consegue resolver muito bem esse meu problema, me dá essa informação que eu preciso. O quarto método aqui para você fazer o cálculo, a medição da altura da árvore, né, é como que uma variação aí do anterior, que eu falei dos aparelhos. Nesse caso aqui é através de aplicativos de celular, tá? Sim, se você dá uma pesquisada aí, você vai encontrar vários aplicativos
na Google Store, na Apple Store, de aplicativos que fazem a medição de altura de árvores, tá? Inclusive eu mesmo até já fiz um vídeo aqui no meu canal, onde eu fiz aí uma análise, uma comparação de vários aplicativos, comparando com o hipsômetro, comparando com a altura real da árvore, qual que era o melhor, mais preciso, tá bom? Se eu dar uma pesquisada aí, você acha no meu canal esse vídeo que eu fiz, tá? Mas então, o que são esses aplicativos? São aplicativos de celular, que nossos celulares hoje em dia, eles todos têm aí uma câmera, né? Em que você consegue, pela câmera, você consegue ver a árvore, e aí dependendo da função do aplicativo, de como que o aplicativo funciona, você vai inserir ali no aplicativo a informação da distância que você tiver até a árvore, tá? Então imagina que tem aqui um aparelho celular. Os aparelhos hoje em dia eles também conseguem medir essa questão da inclinação do aparelho. Então, consequentemente, o aparelho ele vai conseguir medir a questão do ângulo, né, da visão sua até a árvore, tá? Então, o aplicativo ele também consegue fazer esse cálculo da altura da árvore, tá? Qual que é a vantagem aqui desse método, tá? É que, muito provavelmente, você que está vendo esse vídeo, você tem um celular que pode ser instalado um aplicativo nele. Então, você tem essa possibilidade de ter um aparelho no seu celular, tá? Para fazer a medição de altura, né? E aí, tem muitos aplicativos que são gratuitos, você não vai precisar pagar nada por eles. Tem outros que são pagos, enfim, mas tem aí essa possibilidade também. Isso vem a ser uma vantagem a mais, né, desse método, tá? Que é muito fácil de você ter esse tipo de forma, de método de medir a altura da árvore, tá? Qual que é a desvantagem aqui desse método, de você utilizar isso como padrão, tá? É porque eu entendo que, diferente dos aparelhos, os hipsômetros, clinômetros que foram feitos especificamente para essa finalidade, os celulares, até onde eu sei, eles não foram feitos para ir para o campo, para medir com precisão o ângulo de inclinação. Então eu acredito que os aparelhos eles têm aí uma margem de erro maior em comparação com os clinômetros e hipsômetros, tá? E mesmo se o seu aparelho, se o seu celular ele tiver conseguir fazer aí essa medição de forma mais precisa, uma outra desvantagem dos celulares, de você fazer através do celular, é que também digamos que a bateria do celular ela acaba bem mais rápido do que a bateria ou a pilha de um clinômetro, de um hipsômetro, tá? Tem clinômetro que ele nem pilha tem, ele tem lá uma agulha, um método analógico, né, que não leva pilhas, então não tem esse tipo de problema no clinômetro. Mas já com o celular, se você levar para o campo, você corre o risco de ir lá no campo, acabar a bateria do celular, e aí você vai ficar sem ter como fazer o seu trabalho, né? Ou o celular, de maneira geral, eles são bem mais sensíveis ali à terra, à água, né? À sujeira. Então, se você tiver com o aparelho lá no campo, no celular, corre o risco de uma chuva o aparelho molhar, ou o celular cair no chão e estragar, e aí você não vai conseguir fazer ali o seu trabalho, tá? Então o aparelho celular ele tem essa desvantagem de, se você quiser utilizá-lo como método padrão, né? Então eu sugiro para você, né, fazer o que eu fiz, o que eu comentei lá no início do vídeo, que eu fui pego de surpresa porque a pilha do meu hipsômetro acabou, né? Então eu tinha o plano B de ter um aplicativo no meu celular que eu conseguia fazer a medição ali de altura, né? Então eu até dou aqui uma sugestão para você, né? Se você quiser instalar um aplicativo no celular para fazer medição de altura, beleza, não tem problema nenhum. Mas tenha isso como um plano B, tá? Eu sugiro você ter aí um plano mais prático para essa finalidade específica de campo, e aí, se for o caso, você recorre aí a essa segunda opção. O quinto método aqui para você fazer a medição da altura da árvore, tá? Eu diria que são por métodos de alguma analogia, algum parâmetro de comparação lá no campo, tá? Agora há pouco aqui eu falei sobre você utilizar uma régua graduada. Isso é uma forma ali de analogia. Mas se você por acaso não puder carregar ali uma vara graduada no campo, né? Às vezes é importante você ter ali algum parâmetro de comparação, como por exemplo a sua própria altura total, né?
ou de algum colaborador, alguma pessoa que esteja com você no campo. Se vocês souberem a altura as suas ali no campo, né, você pode, a uma certa distância, você pedir para a pessoa ficar lá do lado da árvore e aí você fazer como que uma analogia, né, uma correlação entre a altura da pessoa e a altura da árvore, tá? Ou utilizar algum outro parâmetro de comparação, partindo aí de algum ponto conhecido em que você tem ali a informação da altura, tá? A vantagem desse método aqui também é que você pode ter esse método aí de forma gratuita, digamos assim. Você não vai ter que pagar nada por isso e tal, né? Mas a desvantagem desse método é que ele, primeiro, tem aí uma margem de erro também, e segundo é que você vai ficar como que dependendo de ter aí algum parâmetro de comparação, tá? Mas, por exemplo, eu até achei interessante colocar esse ponto aqui como um método também, porque uma vez eu já fiz, por exemplo, um cálculo de uma altura. Foi uma situação bem específica, mas eu consegui calcular a altura da árvore fazendo, por exemplo, uma comparação entre uma correlação ali entre o tamanho da sombra, né? Eu tinha lá uma árvore que eu tinha que medir a altura dela, e aí, por exemplo, eu tenho a informação da minha altura e eu tive ali a informação da distância do comprimento da minha sombra, né? E aí eu medi o tamanho da sombra da árvore. Então, por uma simples regra de 3, né, se pela minha altura eu tive ali tanto de sombra, pela a distância da sombra da árvore, eu fiz ali uma regra de 3 e eu consegui determinar a altura total da árvore, tá? Então, é um método aplicável em qualquer situação? Não, né? É muito difícil você conseguir fazer isso em todas as árvores, se você tiver que fazer um inventário florestal. Mas se você tiver uma situação que você tenha que fazer uma medição de uma única altura da árvore, de uma situação específica, se você tiver ali um ponto de comparação, não deixa de ser uma forma, né? Então, é muito importante você também ter essa informação para que você consiga aplicar isso aí nos seus trabalhos. O sexto método aqui para você medir a altura da árvore é através dos cálculos de relação ipsométrica, tá? Para quem não sabe, relação ipsométrica é um ajuste, uma equação matemática em que, através da circunferência da árvore, você consegue calcular a altura, tá? E aí existe todo um cálculo matemático, um ajuste de equação matemática para você fazer esse cálculo, essa conta, tá? Qual que é a vantagem desse método? É que quando você está fazendo aí um levantamento de campo, de inventário florestal, com esse método você não precisa determinar todas as alturas das árvores. É importante você fazer a medição de todas as circunferências, e isso é mais fácil de se fazer no campo, né? Porque a circunferência você toma ali ela uma medida mais ergonômica, você não precisa ficar olhando para cima, tem o aparelho já para isso, então para circunferência, então você consegue aplicar isso de maneira mais fácil. E as alturas das árvores, você não precisa medir todas as alturas, né? Já que você vai ter uma equação matemática em que com a circunferência você consegue medir a altura, você não precisa medir todas as alturas, você pode calculá-las depois, tá? Então, tem essa vantagem. A desvantagem é que para isso, você precisa ter como que uma base de dados, e aí, com essa base de dados anterior, você faz aí esse ajuste dessa equação, tá? E aí, para isso, é importante você saber como se faz esse ajuste de equação matemática, como que você faz esse cálculo, né, do modelo de relação ipsométrica. E existem vários modelos de relação ipsométrica para várias situações, para floresta nativa, plantada, para determinada espécie, para determinada idade. Cada modelo, cada situação, ele vai ter a sua margem de erro, ele vai ter os parâmetros estatísticos que é importante você saber analisar, né? Então, não é só você utilizar qualquer modelo de relação ipsométrica. É importante que você saiba fazer uma boa equação de relação ipsométrica para depois você poder aplicar isso no campo, na prática, tá bom? Então, esse método aqui, muitas vezes eu aplico também nos meus inventários florestais, mas antes eu faço ali a medição das circunferências em todas as árvores, e aí eu faço a medição da altura em, vamos supor, por exemplo, 40% a 50% das árvores. E aí, com base nessas árvores que eu tenho informação da circunferência e altura, eu faço o ajuste do modelo de relação ipsométrica,
E aí para as árvores restantes, que eu não fiz a medição de altura, aí para essas sim eu faço uma estimativa com base nessa equação ajustada, né? Então é muito bom também ter essa informação, ter esse conhecimento sobre esse método, porque é o que muitos profissionais utilizam em projetos de licenciamento, em consultorias para empresas, né? Isso também é muito bem aplicado, desde que você saiba fazê-lo corretamente, tá? E o sétimo, último método que eu vou citar aqui, porém não menos importante, é o método destrutivo, tá? E o que é esse método? É você derrubar a árvore e aí com uma trena ou equipamento de medição você ir lá medir a altura da árvore, a altura total, a altura comercial, a altura que você quiser, tá? Qual que é aqui a grande vantagem desse método? É que aqui não tem margem de erro, tá? Aqui não é nenhuma estimativa, aqui não vai ter assim nenhuma digamos, alguma fonte de erro e tal. Simplesmente com a trena você vai lá e mede a altura total, a altura que der é a altura real e verdadeira da árvore, ou a altura comercial, a altura da copa. A altura que você medir com a trena vai ser a altura real e verdadeira, porque você não vai estar usando nenhuma margem de erro, é a altura de fato que der, né? Então existe aqui essa grande vantagem, tá? A desvantagem é que, primeiro que é muito custoso, demorado e difícil numa situação prática de campo, você ter que derrubar todas as árvores, tá? Então, nem sempre você, aliás, eu acho que na maioria das vezes você não vai conseguir fazer isso de maneira escalável e com muitas árvores, tá? Uma outra desvantagem também é que, eu acredito que na maioria das vezes também, não é do interesse do profissional, da empresa, ter que derrubar as árvores só para medir a altura, né? Tudo bem que quando a floresta está sendo explorada, né, seja nativa ou plantada, você pode aproveitar da própria derrubada das árvores para ir lá fazer essa medição, ter uma base de dados, fazer os ajustes matemáticos, beleza. Mas se você tiver, por exemplo, no inventário diagnóstico, se você estiver fazendo um inventário contínuo de uma floresta, imagina que todo inventário que você fizer, você tem que ir lá derrubar algumas árvores, fica custoso, fica, né, trabalhoso a operação, isso aumenta os custos, aumenta o tempo, enfim, tá? Mas eu acho bacana também citar aqui esse método, porque ele é o mais preciso de todos, tá? Até inclusive, por exemplo, quando muitos pesquisadores, né, eu mesmo nas empresas aqui que eu acompanho, quando a gente está fazendo a derrubada das árvores, né, lá no processo de exploração da empresa, a gente aproveita desse processo para ir lá fazer ali uma tomada de medição, fazer uma coleta de dados, porque isso ajuda a compor a nossa base de dados, isso alimenta os nossos modelos, isso dá mais precisão aqui para os nossos trabalhos, tá? Então é um método muito bacana, muito importante também para você poder aplicá-lo aí na prática, tá bom? Ele tem essa vantagem, claro, de ser mais preciso, mas ele não é aplicável em todas as situações, mas de qualquer forma é muito bacana que você saiba como fazê-lo. E aí, você gostou do vídeo? Se você chegou até aqui, eu acredito que essas dicas que eu dei aqui ao longo do vídeo foram do seu interesse, então primeiramente não se esqueça de curtir o vídeo, tá? Muito obrigado por você chegar até aqui e também mais uma vez se inscreva no canal, ative as notificações para que você não fique de fora desses conteúdos que eu estou postando aqui diariamente para você ser um profissional florestal de sucesso, tá bom? Já aproveita e compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, com seus colegas de trabalho, né, para que mais pessoas tenham esse conhecimento voltado aqui para a prática, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. Se você acha que eu esqueci de colocar aqui algum método, escreve nos comentários também, que eu estou sempre de olho para agradecer, para responder todos na medida do possível, tá bom? E é isso aí, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!